Então, Mateus 24, no versículo 22. E se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos dizer, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disseres, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o corpo, aí talvez esteja em outra expressão, né? Ali se ajuntarão as águias. Então, estamos aqui, ajuntados no poder da palavra. Feche seus olhos. Bondoso Deus, eterno Pai Celestial, te agradecemos por esse momento, Pai. E tudo o que vai ser feito aqui é para a honra e glória do Senhor. E que o Senhor possa ter a premissa, Senhor. Que o Senhor possa ser o primeiro em todas as nossas ações. E o poder do Espírito Santo possa controlar todos, Pai. E aí estaremos diante da Tua presença. E quando pudermos sair daqui, podemos dizer, obrigado, Senhor, por este momento. Peço isso a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Antes de entrar no assunto, eu queria relembrar algumas coisas que a gente tem falado, né? E são pontos importantes para a gente ter guardado em nosso coração, porque muitas vezes algumas expressões definem algumas coisas que podem acontecer comigo, contigo, e isso ajuda a gente a reconhecer coisas importantes da nossa vida, porque estamos crescendo e amadurecendo na palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e coloca ela em prática em sua vida, você vai ser o beneficiário. Você não pode pegar, escutar a palavra de Deus e guardá-la. Não, você não vai ter benefício. Mas quando você começa a entender, é porque o Espírito Santo está te ajudando. E você coloca em prática, com certeza você será grandemente abençoado. Se lembra que eu falei da questão em relação a Maria Madalena, que ela tinha 7 espíritos? Eu falei que o irmão Brana falou uma definição do qual espírito seria, né? E eu procurei e eu consegui 4 só, por enquanto. Com o tempo vou lendo, se eu encontrar mais eu vou juntar com esse. Mas só para dar uma ideia, uma informação, né? Espíritos são palavras, amém? Tem certeza? Acho que não estão tendo muita certeza, né? Espírito é palavras. Eu posso usar uma palavra para abençoar e posso usar uma palavra para amaldiçoar. A palavra de Deus é isso. Por isso que a palavra de Deus, ela veio para o quê? Nos abençoar. Sempre foi assim. Minha palavra é vida. Jesus falou isso. Porque ele trouxe a palavra de Deus. E a palavra de Deus é vida. Grave sempre isso. A palavra de Deus é vida. Então existe um inimigo que a palavra não é boa, que é morte. E essa informação, quando Jesus tirou os 7 espíritos de Maria Madalena, escute bem o que o irmão Brana vai falar aqui. Ele vai dizer assim, então 7 demônios foram expulsos dela, 7. Daí ele vai dizer, orgulho, inveja, e ela pensava que era tão bonita que não havia ninguém como ela. Aqui eu consegui 3. E ele também fala em outra mensagem que diz assim, que ela era uma Jezabel.
Sabe o que é uma Jezabel? A Jezabel sempre está apontada a cheio de pinturas. Você entende, né? E você percebeu que são espíritos que Jesus tirou? Um orgulho é um espírito que não deve estar no Filho de Deus. Então, eu coloquei alguns aqui e vamos ver se a gente consegue colocar em uma posição. Vamos ver isso aí. Vaidade é de Deus? Não, então vamos colocar aqui. Vaidade não é de Deus. Amor. Amor, então, vai para cá. Amor, não é isso? O que você ainda acha, então? Orgulho. Não é de Deus? Então vai para cá. Vamos botar para o lado esquerdo. A minha mão esquerda está aqui, tá? E gozo. Para quem? Para cá? Não, não. Ah, para lá. Então é para cá. Vamos embora. Inveja. É para cá? Então tá. Vocês estão sabendo, hein? E ira. Ira? Para cá? Ah, para cá. Então tá bom. Paz. Paz é para cá. Você pode até se enganar, porque a Bíblia fala assim, que vai ter uma falsa paz. Você lembra? Vai ter uma falsa paz. Mas a paz de Deus é de Deus. Você entende? Quando você lê a Bíblia, vai dizer assim, vai ter uma falsa paz. Mas não é essa que estou falando, essa é de Satanás. Mas essa paz que Deus deu e excede o nosso coração é outra coisa. Então, vamos agora. Peleja. Opa, peleja. Para cá? Para cá. Isso. Você está vendo que esses são espíritos que estão dentro da pessoa? Então você deve entender. Você está amadurecendo o seu sentido para saber o que é isso. Pelejas não é bom. Então, é no lado de cá. Longanimidade. Longanimidade. Para cá? Amém. Então, benignidade. Para cá? Não é para cá? Para cá. Então, para cá. Fé. Para cá. Amém? Vamos ver um aqui. Ódio. Muito fácil, né? Ódio, a gente sabe que é. Olha lá. Mansidão. É para cá? O que tu acha? Mansidão é para cá? Tá certo, é isso mesmo. E agora eu acho que vocês não vão saber, hein? Vamos ver se o jovem sabe. Temperança. Aonde é? Para cá ou para lá? É para cá. Ou é aqui? É de Deus? Para cá? Tá certo, temperança. Então, essas são as coisas que você percebeu que é muito fácil. Eu podia falar outras coisas, né? Vou dar uma que é interessante. Acho que vai ter uma dúvida aí. Ciúme. Para lá? Vocês estão bons demais, né? Porque ciúme parece assim que tem uma conectação com amor, né? Mas não tem. Perfeito. Ciúme não é de Deus. Então você agora aprendeu que ciúme não é Deus. Quando a pessoa produz isso, que nós como os humanos podemos produzir isso, hein? Porque pode... não deixe acontecer isso. O amor é um processo muito mais interessante. Então, o amor pertence a Deus e o ciúme não, né? Parece que estão meio conectados. Então, quando você fala das coisas que eu falei aqui, que estão aqui em Deus, a palavra diz assim, contra essas coisas não há lei. Quando essas coisas não há lei, sabe o que ele está dizendo? Você pode fazer à vontade, toda hora você pode fazer. Você pode ser bondoso, benigno, você pode ter amor, ter paz, ter tranquilidade. Toda hora você pode fazer, que isso é o benefício teu. Agora, aprenda uma coisa. Você quer saber onde que está, né? Procure em Gálatas capítulo 5, você vai ver que ali tem duas transições. Agora, se eu fosse um vendedor de apólice, de seguro, a grande maioria está com seguro aí dos carros, né?
Parece. Parece. Mas a grande maioria coloca seguro, né? Coloca seguro no carro, coloca seguro na casa, né? Coloca seguro aonde que pode colocar, ele dá um jeito para colocar, porque é preciso, tá bom. Não é que eu estou vendendo seguro não, hein? Eu não estou vendendo seguro. Mas eu fico pensando uma coisa. Pense uma coisa. Se fosse vendido como um benefício aos filhos de Deus. Olhe e pense nisso. O que ia dessa apólice? Se fosse assegurar um carro, dizer assim, ó, se o carro bater e der perca total, será restituído 100%, né? Se o carro pifar aqui a 1.000 quilômetros, terá um guincho para buscar e trazer aqui, né? Tem um monte de apólice. Se o vidro quebrar, você paga 30% e o restante a empresa paga para colocar. Não é isso que acontece na apólice? É isso, né? Mais ou menos isso, né? Se pegar fogo, se cair enchente, vai colocando ali na apólice. E nós, que somos filhos de Deus, será que a Bíblia tem alguma coisa que dá benefício a nós para podermos vir à casa de Deus e dizer assim, obrigado, Senhor? Será que tem alguma apólice aí? Eu enumerei umas aqui, eu estava ali anotando e eu enumerei. Se você souber mais alguma na apólice aí, me diz que a gente vai passar para todos. Entendeu? Olhe bem. É nessa apólice a primeira coisa que eu acho que deve ter é salvação. Você vem como filho de Deus e vai assinar a apólice e quer o quê? Salvação. Eu também quero salvação. Você não quer? Eu quero. Então eu vou anotar na minha apólice, salvação. A segunda coisa eu posso colocar herança da vida eterna. Olha só. Esse aí é o que mais chama atenção. Porque, olhe bem, eu vou ter vida eterna. E a palavra diz que uma alma vale mais do que 10.000 mundos. E isso na apólice, quem não quer? Acho que todo mundo quer, né? Vamos continuar a apólice. Olha só que nessa apólice vai estar escrito assim, ó, uma experiência do amor de Deus e da paz de Deus. Já pensou? É isso que a apólice diz. A Bíblia diz isso. Todos os filhos de Deus que têm uma experiência, vai ter isso. Vai ter amor e paz. Tá bom? Tá bom, né? Será que essa apólice acabou? Vocês querem mais nessa apólice? Escute bem aqui. Nessa apólice tem uma coisa assim, ó, que diz assim, ó, habitará o Espírito Santo em você. Mas daí você diz assim, para que isso? Daí vamos continuar. Para a orientação divina na jornada da vida. Olha só. Vai estar ali o Espírito Santo na jornada da tua vida te orientando. Interessante, né? Será que tem mais coisas nessa palavra de Deus que possa dizer para nós? Eu tenho mais algumas coisas. Olha como essa aqui é boa, hein? Essa aqui também é uma daquelas que quando diz assim, ó, você ganhará 100% do benefício se acontecer o carro, acontecer tal coisa, né? Essa é mais ou menos essa aqui. Remissão dos teus pecados. É a coisa melhor que tem na nossa vida, já pensasse? Porque o pecado nos tranca. Agora já pensasse quando você escuta a palavra dizer assim, ó, remissão dos teus pecados. Já pensou? Isso está na apólice de seguro da Bíblia. Está ali, clarinha, clarinha. Atos 2:32. Olhe bem, vamos à frente. Tem remissão de pecado. Agora, olha só que coisa boa. Essa também você vai gostar. Vai dizer assim, ó, herdeiro como Cristo, compartilhando da glória das bênçãos divinas. Já pensaste? Você vai ser herdeiro como Cristo e vai ter os benefícios na glória. A mesma coisa. Não vai ser assim, ó, isso aqui é para Jesus. Não, você não tem. Não, você vai ter.
Então, você começa a ver que a Bíblia tem tantas coisas boas que quer dar a você, e você só tem que tomar uma posição. E olha, e vai continuar. Os filhos de Deus desfrutam da paz, da alegria, que excede todo o entendimento humano. Escutou a pólice? Os filhos de Deus. Ele recebe uma coisa, irmão. E esse é o nosso assunto hoje, que eu quero que você entenda. Muitas vezes a gente está seguindo a igreja, está vindo na palavra de Deus, está chegando aqui, e você diz assim, a bênção que eu vou receber é lá para frente. A bênção que eu vou receber está lá no milênio. A bênção que eu vou receber não é agora, está lá. Você está enganado? A bênção que você vai receber é para agora. Você tem o quê? Você não quer paz? Deus é poderoso para produzir isso. Você não quer alegria? Deus é poderoso para produzir isso. Você é que está limitando através da batalha. Onde que é a batalha? Onde que é? Na mente, me limitando essas coisas. Então Deus quer dar isso. Ele quer dar paz, tranquilidade, para saber como você vai usar neste mundo. Ele não quer, porque muitas vezes as pessoas dizem, lá eu vou receber, mas no milênio eu preciso ser curado? Não. No milênio eu preciso de alguma ajuda? Não. Então preste atenção que eu estou tudo falando aqui, é para agora, é para esse momento. Eu preciso de Deus para agora. Mas só que você não pode entrar naquele pensamento assim, eu vou usar o irmão Branas para dar uma referência só. O irmão Brana fez isso. O irmão Brana fez aquilo. O irmão Brana fez aquilo. O irmão Brana orou e foi curado. Peraí. E nós? E nós? Você já pensou sobre isso? A confiança que você tem em orar e saber que Deus vai curar? Quando sempre oro, me esforço de todo o meu coração para ter esta confiança, porque eu creio em quem? Eu creio na palavra de Deus, e Ele é poderoso para curar. E é isso que eu quero ensinar à igreja, colocar ela numa condição mental, numa confiança de Deus, para as promessas dessa apólice produzir em sua vida. Você tem uma apólice. Eu tenho certeza que a grande maioria daqui, quando tem uma apólice de carro, nunca lê tudo. Só vai ler, sabe quando? Quando acontece alguma coisa. Pode escrever o que eu estou falando. Quando acontece alguma coisa, peraí. Puxa, eu não coloquei isso na apólice. Não é verdade? Primeira coisa, quando você faz uma apólice, você lê tudo. E depois assina. Tem vezes uma brincadeira, né? Aquelas letras miudinhas que é o problema, né? Né, Pedro? Nós que estamos usando óculos, fica difícil. Tem vezes que nós errar, eu, Pedro, mais alguns aí com mais idade, não tem problema. Mas vocês novinhos que não usam óculos, preste atenção. Bota óculos. Óculos, você sabe o que eu quero dizer, né? Olha aqui, vamos continuar. Tem aqui, vamos ver o que tem mais. Olha só nessa apólice. Vencer a tentação e resistir à investida do maligno. Está nessa apólice. Você vai vencer as tentações e as investidas de Satanás, do maligno, você vai vencer. Está na apólice. Porque não é a apólice, é a proteção para você. Vamos ver o que tem mais aqui, para a gente depois seguir. Olha outra coisa. Moldar o nosso caráter à imagem de Cristo. Essa é uma coisa importante. Missão, que é revelar, essa é para vocês. Revelar o amor e a vontade de Deus às pessoas. Essa é a missão. O que adianta eu ter essa apólice e a missão está ali clarinha, bem clarinha para você, e você não quiser passar? Não faça isso, meu irmão. Você recebeu de graça, então dê. E se tem uma coisa mais maravilhosa é quando você entrega isso.
Aquilo é como fosse, o irmão Brando dizia, como fosse o pão na água. Vai, você nunca mais vê, e de repente aquilo volta a ti, e aquilo te gera felicidade, alegria. Então, faça isso. E depois você sabe, né? Eu podia usar Marcos 16 dessa apólice. Esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão nova-línguas, pegarão a serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, e porão as mãos aos enfermos e os curarão. Vocês querem assinar? Opa! Vocês querem assinar essa apólice? Eu quero. Só tem vantagem. E a outra coisa que é interessante dessa apólice que é de graça. Então, preste bem atenção quando você for assinar algumas apólices aí, né? Leia. E essa é importante para nós, que a gente possa compreender isso. Só que, além da apólice, tem outra coisa que eu também estava falando, que eu quero reforçar esse momento. Irmão, muitas vezes em nossas vidas, a gente tem a vontade. Qual é a vontade? Existe a vontade perfeita de Deus. Alguém, você entende sobre isso? Vontade perfeita de Deus. E existe uma vontade permissível. Amém? Você entende? Vamos entender isso pelo um personagem bíblico. Jonas. Deus fala para ele assim, vai até a cidade de Nínive e prega para aquelas pessoas. Jonas é judeu. Eles não têm contato com pessoas gentias. Ele acha que as pessoas gentias não merecem isso, porque não reconhece Deus. Mas Deus determinou isso. E Jonas chegou lá no porto. Daí tinha um barco que ia para a cidade de Tarso e o outro barco ia para a cidade de Nínive. Ele, não vou para Nínive. Senhor, não vou para Nínive, vou para Tarso. Ele embarcou no barco de Tarso. E Deus falou para ele ir para quem? Nínive. Aí é a vontade, não é a vontade de Deus, é a vontade que está aqui, permissível. Agora, quando Deus quer produzir a vontade perfeita, sabe o que aconteceu? Jonas ia de barco, ia parar ali, ia pregar o evangelho, ia ser abençoado. O que aconteceu com ele? Deus pegou a vontade permissível de Jonas, deu uma tempestade, ficou com medo, ele foi para baixo do barco, todo mundo desconfiou, depois ele diz assim, me pega porque eu não estou na vontade perfeita de Deus e me joga na água. Quando ele jogou na água, um peixe grande engoliu ele, caminhou até Nínive e jogou ele para fora. Pum. De novo ele está na vontade perfeita. Você percebeu? Não estava, daí ele teve que passar por um processo difícil, né? Porque já pensasse, você ser engolido por peixe? Você está dentro do intestino de um peixe? Está jogado de um barco com ondas grandes, assim lá fora, batendo para lá, para cá, e ser jogado naquela água fria? Será que ele não aprendeu? Eu acho que ele aprendeu. Sabe o que aconteceu porque ele aprendeu? Quando estava dentro do peixe, ele arranjou um lugarzinho aqui, empurrou para cá, empurrou para lá, e se lembrou que Salomão falou, quando ele construiu aquele local, que todos aqueles que estavam em perigo, em dificuldade, em luta, se direcionasse para lá e pedisse ao Senhor. É o que ele fez. Hoje não é um lugar como está aqui. Hoje o lugar que você disse, vai, entre na presença de Deus, ou entre em lugares celestiais em Cristo Jesus. O que você entende por lugares celestiais em Cristo Jesus? Irmão, tem vezes que a gente lê a Bíblia e diz, em lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo que Jesus conquistou é teu. Esse é o lugar. O lugar celestial em Cristo Jesus é tudo que Ele faz, porque o reino é o reino de Deus. Então tudo aonde Deus está e um filho reconhece isso, é teu.
Todas as promessas, todas as bênçãos são tuas, mas você tem que entrar no lugar celestial em Cristo Jesus. O que aconteceu ali? Deus tem vezes que tem bastante humor em relação a muita coisa. Será que não ficou engraçado um homem sendo cuspido por um peixe dentro lá? E depois a Bíblia diz que eles reconhecem, ele é um Deus, porque eles adoravam um peixe. Já pensou? Deus é hilário. Deus é engraçado nessa situação. Mas entenderam aqui a vontade perfeita e a vontade permissível? Então vou escutar outra situação que está na mesma situação que eu quero que você não aconteça com a sua vida. E nem com a minha vida. Preste bem atenção. Essa aqui é sobre Balaão. Balaão, ele consegue chegar na presença de Deus. Muitas pessoas conseguem chegar na presença, chegar numa oração, ele consegue fazer esse trabalho porque ele sabe como é isto. Nós também, como filho de Deus, temos que saber como entrar na presença de Deus. Existe um padrão para fazer isso. E o que ele vai fazer? Ele faz e diz assim, disse Balaão. Daí Deus fala assim, ó, Balaão está pedindo uma coisa a Deus. Daí Deus fala assim, ó, não faça. Se Deus fizesse isso para você, você não faria, né? Não faria? Agora, se tivesse um desejo dentro de ti queimando, eu quero aquilo. Já muda, não muda? Muda. Muda porque existe uma coisa ali clamando. Deus fala assim, ó, Balaão, não faça isso. Mas só que Balaão queria algumas coisas que ele não tinha ainda. Ele queria algumas coisas, você sabe, depois eu falo o que é isso. Ele queria, daí o que ele falou? Então, Balaão voltou e disse, mas Senhor, posso ir? Não parece quando é o menino, a menina, quando vai lá falar com o pai diz assim, não vai. Daí, daqui a pouquinho, dá mais uns minutinhos, ele vem, ô papai, posso ir? Não é mais ou menos isso? Pais e mães, é mais ou menos isso, né? Só que Deus é assim, irmão. Deus, Ele não é como nós. Deus fala assim, queres ir? Então faça. Irmão Brana vai dizer assim, olha, escute bem. Agora, vê, Deus disse, vai. Agora ele lhe deu permissão para ir. Trata-se de uma vontade, olha só, o irmão Brana falando, trata de uma vontade permissível de Deus. E não da vontade original de Deus. Você vê o problema que ele se meteu? Captou? Jonas não se meteu num problema? Balaão vai se meter em um problema. Aqui está. Por isso que um filho de Deus tem que pensar assim, ó, Senhor, é a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita. Quem é que fez isso? Jesus Cristo. Se lembra? Toda a vontade do Pai, ele estava ali. Toda a vontade do Pai é esta. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Está Jesus trabalhando em cima disso, para ensinar a nós nesse tempo que tem que ser a vontade dele, não a minha. Eu posso ter desejos, mas não é o meu. O irmão Brana também teve desejo. Ele disse assim, eu queria ser um caçador, eu queria viver nessas montanhas, eu queria ficar barbudo, eu queria caçar. Esse era o prazer dele. Mas Deus falou assim, ó, não é isso que eu te chamei. Você entendeu? Aí que está, irmão. Você viu o que é vontade permissível, o que é vontade perfeita? Eu não posso dizer o que está dentro do teu coração, mas Deus sempre tem um propósito para todos os filhos de Deus. Eu não posso dizer assim, você vai fazer isso. Não, eu posso te mostrar como Deus trabalha. Então, o que nós não queremos? Estar à vontade permissível. Nós queremos estar na vontade perfeita. E isso nos vai colocar em uma posição muito maior. Aí é o benefício dos filhos de Deus. Você pegou isso? Firmou no coração? Então vamos para frente. Observe aqui. Ele vai dizer assim, ó.
Quando a gente se depara com Mateus 24, né, 26, o que estamos falando, ele vai mostrar que nos últimos dias, né, a questão toda, aquele processo, ele vai dar referência a essas questões, e ele vai dizer assim: e se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Você sabe o que é abreviar? Abreviar é uma coisa assim, ó, aqui, ó. A mesa está aqui, é desse tamanho. Eu sei que eu tenho essa jornada, vai acontecer isso. Mas Deus fez assim: não. Se continuar, ninguém vai conseguir chegar aqui. Então, eu vou ter que abreviar. Vou deixar nesse tamanho aqui, ó. Essa jornada vai ser menor, porque senão nunca vão chegar. Então, Deus abreviou. Pelo quê? Pelos escolhidos. Então, a palavra está dizendo: vai ser abreviado esse momento pelos escolhidos. Olhe bem o que está dizendo ali, ó. Vê se não é isso. Nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados esses dias. Qual dias? É esse dia que estamos vivendo. Você captou? Você tem uma mordomia danada, né? Sabe por que você tem uma mordomia danada? Décima primeira hora. Quem é que sabe que o trabalhador da 11ª hora trabalhou quanto? 1 hora. Você está trabalhando 1 hora. O que você acha de Paulo? Trabalhou o dia todo. Nós estamos trabalhando 1 hora. Chegou lá, o que você está fazendo aí na praça? Ah, não tem serviço, senhor. Não tem serviço? Vamos lá. 5 horas da tarde. Vamos lá. 5 horas da tarde. No frescor. Você notou que é um frescor, né? Ou você está aí com dificuldade? Não, um frescor. Ele te chamou para esse momento aqui, ó. 1 hora. No frescor. E o mais interessante é que nessa parábola eu fico pensando como Deus é. Tem vezes que eu fico... Tem vezes que eu fico pensando, por que ele faz isso? Chama o último. Que é nós. Estamos aqui. O último se tornou o quê? Primeiro. Que negócio é esse? O último se torna primeiro. Peraí. Paga o valor total de um dia. O que você acha? Quando eu trabalhei 1 hora e a pessoa chega ali, ó, pega o valor total de um dia. O que você faz? Não é isso que você faz? Ou você não faz? Eu trabalhei 1 hora, ele me pagou tudo. Porque Deus, Ele dá a todos. Ele não vai fazer assim, ó, trabalhasse 1 hora, deixa eu calcular aqui, vai dar tanto, vai dar 10 reais. Quer dizer, só está dando um exemplo, né? 10 reais. Não, você mereceu o dia todo trabalhado, é esse o dia aqui. E aí que está o problema, irmão. Você percebe que quando ele vai chamar o segundo, o terceiro, o quarto, já no segundo já deu o quê? Problema. Não deu problema? O que você acha? Por que dá problema? Por que esse segundo não consegue entender que aqui tem isso aqui, ó? Graça. Por que esse segundo não entende isso? Porque ele foi instruído na lei. Você entendeu? Por isso que ele não tem isso. E se ele foi instruído na lei, ele não consegue alavancar para esse ponto aqui, que é o coroamento do amor. Você entende agora? Você tem tudo, hein? Não desperdice. Não desperdice, você tem tudo. Então,
O que aconteceu com nós? Quando houve uma mudança transicional ali, vai mudando as coisas, o que vai acontecendo? Nós vamos pegando a mensagem desse momento, que esse momento é a manifestação do amor que produz a graça. Jesus fez isso por nós. E agora, nós estamos recebendo uma coisa que não era para merecer o salário total, mas ele, pela misericórdia, ele diz assim, o que ele falou para o segundo? Não posso esse ser bom? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Eu não estou cobrando de ti, eu estou pagando a mesma coisa para você, não estou? Então eu não posso ser bom? É que a mesma coisa, eu não posso ter graça a essa pessoa? É isso que aconteceu. Então, só que a gente, é aí que mora a condição nossa, irmão. Preste atenção, né? Talvez se a gente tivesse passado um pouquinho mais dura, talvez a gente reconhecesse mais, mas pela misericórdia de Deus, mas não façam. Não perca a vida eterna por pouca coisa, né? Aprenda que Ele foi misericordioso contigo. Olha, e Ele vai continuar dizendo aqui os pontos. Olha só para você. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não dê-lhe crédito. Esse é o maior ponto que tem, né? Ele está aqui. Mas que tipo de estar aqui? Porque quando o mensageiro fala, ele fala assim, ele fala da presença de Deus, né? A presença de Deus é uma manifestação do seu poder aqui. Então, quando essa manifestação de Deus está aqui, ela produz alguma coisa em benefício a nós. Por isso que, quando começamos a ter essa maturidade, irmão, a gente vai ter algumas coisas que é muito importante. Eu vou explicar uma coisa para você que aconteceu numa conversa. Não vou dizer o nome da pessoa, mas eu quero colocar isso para você amadurecer. Eu tenho esse copo. Tá sem água. Mas se tivesse água, por aqui mais ou menos. Eu balanço assim, o que acontece? Ele não mexe? Mexe, né? Mas Deus diz assim, ó, eu vou dar-te paz. Eu pego, coloco ele aqui e fica em paz. A água não mexe mais, está tudo em paz. Deus disse isso para você. Ele disse que vai dar alegria, paz ao teu coração. Mas por que tem vezes que você está preocupado? Será que a paz não tira a preocupação? Pense nisso, é isso que eu quero que você entenda. Peraí. Está tudo tranquilo. Deus diz assim, eu vou dar paz a você. Por que você está preocupado? Porque não está perfeito. Eu vou tentar explicar isso no espiritual e vou tentar colocar isso no natural. Irmão, isso é para dar entendimento a vocês. Não estou levando nada a questão de mal. Não pense mal. Pense o que estou tentando colocar para você. Se Deus dá paz a alguém, o que acontece com ele? Ele não vai estar ali preocupado. Não existe essa palavra mais preocupado em você. Porque mostra, para eu estar preocupado, vou ver agora espiritualmente, para eu estar preocupado, alguma coisa não está alinhada. Se lembra? Porque não está alinhado. Então, quando eu alinhar, tudo está em paz. Porque eu estou em lugares celestiais e eu não estou estrancado com esse mundo, eu não pertenço a esse mundo, pode acontecer qualquer coisa, pode explodir agora, eu estou indo para casa, não me importa, está tudo tranquilo, indiferente do que for, eu confio na promessa e na palavra de Deus. Você pegou? Agora, para explicar isso no natural, eu sou empresário grande, pode ser um pequeno, indiferente do que for. Se ainda você está preocupado, é porque ainda a empresa não está estabilizada. Você entendeu? Eu estou tentando mostrar o natural para você compreender o espiritual. Porque se a empresa está estabilizada, ela está firmada numa base, e você tem toda a tranquilidade, e você vê que ela está trabalhando toda alinhada, perfeita, não há preocupação. Você conseguiu entender? Então, é esse o ponto que é o Filho de Deus. Por isso que eu falei da apólice. Você tem a apólice agora.
Você guardou o que eu falei? Você quer? Leve para casa. Entendeu o que eu quero dizer? Eu posso fazer mais, preencher mais aqui. Opa, preciso de alguma coisa. Deixa eu ver, lá no 9 tem tal coisa. A apólice, ela é beneficiária àquele que tomou aquilo por fé, irmão. Então, o que eu quero dizer para você? Não esqueça de todos os benefícios que Cristo deu a você. E um dos benefícios na apólice é assim, ó, paz e alegria que o mundo não conhece. Se tu está preocupado, alguma coisa ainda não, tu fala assim, não. É assim que eu escuto, irmão. Não, eu acredito em Deus. Eu tenho convicção em Deus. Eu tenho certeza em Deus. Mas por que estás preocupado, meu irmão? Por que estás preocupado, minha irmã? Captou? Você vê Jesus Cristo preocupado? Isso. Ele vai passar por prova difícil? Vai. Nas provas difíceis, quem estava ali? Jesus vai passar por uma prova difícil. Desce o anjo. Para quê? Confortar Jesus. Será que ele não vai fazer descer um anjo para confortar você? Será que ele não vai fazer um anjo descer para ajudar você? Não seja incrédulo, irmão. E é nesse ponto que você começa a entender que a vida cristã, ela é firmada por coisas que você tem que ouvir para você compreender e você colocar em prática. Vou dar um exemplo muito mais simples aqui. Se eu nunca sou bondoso e nunca exercito isso, eu nunca vou ser bondoso, né? Agora, eu não tenho esse hábito, mas começo a fazer. No começo eu até faço meio assim, fico meio envergonhado, ajo da minha maneira, não sei como é que fica, não fica bom. Mas de pouquinho você começa a produzir isso. E aquilo se torna o quê? Natural em sua vida. Quando você capta, você vê as pessoas quando nascer, você sente aquilo, tu se sente em relação àquela pessoa. Então, cada vez que você mais faz, mais você fica aperfeiçoado naquilo. E é isso que Deus quer. Que nós se aperfeiçoemos em coisas boas da vida. Em coisas maravilhosas que ajudem isso. Mas isso está conectado com a verdade de Cristo. O que você daria para aquela pessoa se você fosse para alguém? Ela está passando necessidade? Ajude com a necessidade. Ela está passando dificuldade? Ajude com isso. E depois que estabilizou isso, o que você dá? Dê a palavra da verdade. Não adianta você querer dizer, irmã, você está passando com essas coisas assim, ó. Tome a palavra da verdade, tome isso, explica isso para ele. Isso não adianta, ele está precisando de comida. Ou está precisando de alimento, alguma coisa, está precisando. Então você supra isso. E depois mostre a verdade. Você entendeu, né? Então vamos para frente aqui. Preste bem atenção. A mensagem ouviu. Ele vai dizer assim, nós sabemos que há falsos. Eu sei que há ilusões mentais. Ilusões mentais. O irmão Branco está falando. Eu sei que há todos os tipos de ilusões. Porque a Bíblia disse que haveria. Mas onde a igreja decepcionou? Onde a igreja decepcionou? Ela deve ter a igreja ensinado, estabelecido de tal maneira que ela sabia distinguir o certo do errado. O irmão Branco está dando uma coisa assim, você como igreja, nós como igreja, a gente tem que saber definir o quê? O certo e o errado. E você vai dizer para mim assim, isso é fácil, irmão Arante. É fácil o certo e errado em coisas pequenas. Mas quando você está passando pela prova, eu quero saber se você vai conseguir discernir isso com sentimentos, com emoções, com lutas ali emocionais. Se você vai descobrir o que é certo e errado. Daí você não pode olhar para você, você tem que olhar para a promessa, irmão. Sabe por quê, irmão? Olha só,
eu estou passando por uma prova, aconteceu algum problema, alguém me julgou mal, alguém fez isso, alguém tem um problema comigo aqui está com aquela luta toda assim. Eu não estou preparado para esse momento, porque está cheio de emoção dentro de mim. E eu não vou conseguir colocar a palavra, que é uma razão verdadeira de Deus, no problema. Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou querer dizer assim, eu tenho a justiça. Eu queria que a justiça de Deus produzisse isso. Eu queria ver a justiça acontecendo agora sobre essa pessoa. Totalmente fora do momento. Você pegou? Porque a justiça não pertence a nós. Pertence ao nosso Deus. Vou dar um exemplo. Paulo fala assim, o latoeiro está dando problema para ele, um monte de coisa assim. Ele fala assim, Timóteo, toma cuidado com o latoeiro. Tudo bem. Mas quando Paulo vai levantar a voz, ele diz assim, latoeiro, que Deus deu pago a você. Ele não usou o sentimento dele. Ele não entrou com os pensamentos dele. Ele não entrou com a justiça dele. Ele disse, eu entrego isso a Deus. Tranquilo? Mas tem gente que vai ficar assim, olha só o que acontece com as pessoas. Ela vai dizer assim, mas eu quero ver isso agora, porque eu sei que quem planta, colhe. Eu quero ver esse momento. Você está errado. Você captou? Será que isso acontece só comigo, esses pensamentos? Será que eu estou ficando doido? Não, né? Não, né? Eu acho que aconteceu alguma coisa com vocês aí, né? É isso, irmão. Então, por isso que a nossa justiça não é boa. Então, agora a gente tem que ter a pólice de seguro e usar os benefícios daquilo. Então, eu tenho que esperei no Senhor com paciência. E Ele se inclinou a mim. Você captou? Então, agora eu já entreguei todo esse caminho. Tudo a Ele. Daí eu falei para essa pessoa, o problema está na graça. E ela vai ter que concordar. Porque o que está acontecendo aqui? Se eu não vou ter justiça, então eu tenho que tomar com graça e orar em relação àquela pessoa. Mas quando os sentimentos estão florados, irmão, você consegue orar? Não consegue. Não consegue. Porque a luta é grande ali. E isso... Vou explicar uma coisa para você. Perdão não tem a ver com emoção. Vamos ver se a gente consegue levantar isso, irmão. Isso é bom para a igreja amadurecer. Bem maduro. Deus está aqui, Deus disse na palavra, perdoe. É a palavra dele. A palavra. A palavra está aqui, Deus diz assim. Ele diz, perdoa. Para você perdoar. Ele não diz assim, primeiro ter um sentimento. Quando você sentir esse sentimento, você perdoe. Não. Ele diz assim, perdoe, porque se você não perdoar, meu Pai que está no céu não te Viste que foi uma regra? Claríssima. Então o que você está falando? Você vai pegar a palavra de Deus, porque você ama Deus, você sabe que isso é verdade, e você vai tomar isso e vai dizer assim, eu vou perdoar porque Deus falou isso para mim, e eu amo a Deus, e eu perdoo. A pessoa não aceitou, não importa, você fez a sua parte. E Deus vai olhar para você e vai dizer assim, este é o meu filho, esta é a minha filha, ela tomou a minha palavra. Você viu que não tem nada a ver com o sentimento? Tem a ver com o amor que você tem por Deus. Estamos bom nesse sentido aqui? Amém, né? Então, olha só o que ele vai continuar dizendo. Veja onde estamos.
Então o Espírito Santo tem que trazer esse tipo de mensagem ao Pai. Que coisa! O que ele deve dizer? Certamente, se aquele menino ou qualquer professor sabe, a Bíblia diz que se aquele menino não era uma criança obediente, ainda que fosse filho, ele nunca vai herdar nada. Porque o leitor da Bíblia sabe disso. Leia em Efésios capítulo 1, irmão Bruno está colocando, capítulo 1, versículo 5. Deus nos predestinou para filhos de adoção, e Jesus Cristo adotado e colocado como um filho. Ele está mostrando como Jesus Cristo foi adotado, e você também será adotado se você fizer a mesma coisa que Jesus Cristo fizer. O que Deus está fazendo com nós? Alavancando o nosso entendimento, irmão. Por isso que conhecimento, tem vezes que a gente senta aqui e fica mais quietinho, né? Porque quer escutar. Conhecimento é isso. Vai mostrando as pessoas, ela vai recebendo e vai guardando, vai fazendo para ajudar você. Daí você, quando você olha, se lembra dos espíritos? Opa, tem bastante espírito aqui. Você está percebendo que Satanás está trabalhando ali. O vaso que está Satanás trabalhando não é o teu inimigo. Porque se aquele vaso sai tudo, ele vai ser o teu amigo. É difícil separar espíritos maus e a pessoa? Né? Porque nós queremos bater na pessoa, né? Mas quando a gente cresce, a gente sabe que Deus deu o quê? Em Mateus 16, esses sinais seguirão aos que crêem, em meu nome expulsarão. E quando o demônio sai daquelas pessoas, o que acontece? Ela vai ser teu amigo. Vai te amar. Vai estar contigo em todos os momentos. Porque foi assim com todos os discípulos, com todas aquelas pessoas que tinham problema. Você está captando aqui? A gente está trabalhando na questão do processo, irmão. Agora, pense uma coisa. Eu tenho lutas comigo. E eu creio que você também tem. Deixe Jesus trabalhar sobre isso. Por isso que eu vejo, quando a igreja começar a amadurecer nesse padrão, irmão, a coisa vai mudar. Vai mudar. O teu amor vai mudar para Deus. E as coisas vão fazer diferença, irmão. Você crê que Ele é curador? Você crê que Ele é libertador? Ele é o salvador da sua vida? Ele dá as coisas para você? Então, é tudo isso que eu quero que você entenda. Isso produz isso. Mas tem vezes que, quando eu converso com algumas pessoas, ela fala assim, não, é isso, é assim. Mas ainda, eu tenho uma dúvida. Ou tenho eu sei que é isso, eu sei que está escrito, eu sei. Mas ainda eu tenho preocupação. Não é a dúvida. A palavra é preocupação. Como estão? Sanou a preocupação? Tem certeza? Sanou? Os lírios, você lembra dos lírios? Nem Salomão podia se vestir igual aos lírios. Os pardais, se lembra dos pássaros? Será que você não tem mais valor do que os pássaros? Você está captando aqui o que Deus está dizendo para nós? Olhe, eu tenho, sem medo de errar, você vale muito mais do que todos os pássaros, de todos os lírios. Você vale muito mais que esse mundo todo. Tanto que a tua alma vale mais do que 10.000 mundos. Então eu fico pensando, por que há uma dificuldade com isso? Vamos ver se eu consigo pegar o que o irmão Brana fala com isso. Olha, escute bem, a explicação é a cura de Jairo, escute bem. O diabo está apenas tentando te assustar com algumas coisas. Olha o irmão Brana dizendo, a cura de Jairo. Você lembra daquela lá, da filha de Jairo? Que estava doente? Então, estava morta. Ele vai falar assim, ele está tentando adiar algo em outro lugar. Diga, alguns desses dias você será isto.
O que ele quer dizer? Satanás, a partir da hora que diz assim, ó, algum desses dias você será um filho de Deus, repreenda ele na hora. Você é um filho de Deus. Eu preciso disso, eu preciso melhorar disso. Não. Você é um filho de Deus porque é por promessa. Não é a tua promessa, é a promessa de Deus. Você não pode confundir isso. Por isso que o irmão Bruno está falando muito claro. Antes desse dia de você ser isto, você está agora somos filhos de Deus. Agora estamos sentados juntos em lugares celestiais. Agora temos todos os poderes do céu e da terra. Será que o irmão Bruno está enganado com isso? Você tem todo o poder do céu e da terra. Vê, agora nós o temos. Não no milênio. Não precisamos disso então. Lá no milênio nós não vamos precisar nada disso. Conseguimos agora. Nós somos agora, mesmo nós somos filhos de Deus. Você considera isso? Você está captando isso, irmão? Satanás vai dizer assim, ó, olha o que Satanás diz para Jesus. Se tu és um filho de Deus. E Satanás viu o Espírito Santo descendo em Jesus Cristo. E ele vai dizer assim para Jesus, se tu és, é a mesma coisa que dizer para nós, eu sou. Agora, tem outra coisa que o irmão Brana vai dizer aqui, ó. Eu tenho que esperar para ser. Não! Olha aqui. Agora mesmo nós somos filhos de Deus. Não parece o que seremos, mas sabemos que seremos como Ele. O que você é aqui é um reflexo do que você é em outro lugar. Vamos considerar, eu estou aqui. O que eu sou aqui é um reflexo de você em outro lugar. Vamos considerar que você está em outro lugar aqui. Você capta isso? Você não se confunda com isso. Olha aqui. Em outro lugar. Aquele que lhe chamou, Deus não te chamou? Ele vai te justificar. E isto é certo, irmão Brana fala. Aquele que te justificou, ele não te justificou, ele vai te glorificar. Já na presença do Pai, temos um corpo glorificado. Peraí. Na presença de Deus, nós temos um corpo glorificado. Eu estou aqui ainda, mas na presença dele, eu tenho um corpo já lá, glorificado. Eu não posso viver nos dois corpos, mas na presença dele eu já tenho. Olha aqui. Uau, o irmão Brana fala. Não foi profundo? Tudo bem, vamos descobrir se está certo ou não. Se esse tabernáculo terrestre for dissolvido, se esse tabernáculo terrestre que for dissolvido, já temos um esperando. Isto é certo, isto mesmo. Então agora, e o que estamos lá é um reflexo do que, um reflexo aqui. Aquele lá manda uma informação, é o que somos aqui, mas já estamos na presença de Deus. Olha bem, isso aí aqui é uma coisa incrível, irmão. Porque a Bíblia diz, a hora que esse tabernáculo terrestre cair, já estamos nos esperando. Olha o que ele vai dizer aqui. Isto está certo, isso mesmo. Então agora, e o que estamos lá é um reflexo aqui. O que estamos aqui é um reflexo do que somos em outro lugar. Vamos ver se a gente entende esse pedacinho. O que eu sou aqui é o que eu sou lá. Porque lá reflete o que eu sou aqui. Deu para entender? Ficou difícil? As minhas ações que eu faço aqui, a minha confiança de fé, a minha decisão por Cristo Jesus, é porque lá eu era. Escute agora o que ele vai dizer. Ele vai dizer bem assim, ó.
Então, se as suas ações são má, você sabe da onde vem. Você sabe onde o seu corpo está esperando. Se a minha ação aqui é má, você já sabe aonde o teu corpo está esperando. Você captou isso? Daí você vai dizer assim, isso é loucura, irmão Arantes. Eu vou dizer o que é loucura. Você acha que Deus, o que ele é? Ele é onisciente, onipresente. E ele, o que ele faz? Ele é eterno. Eternidade não é dias, não é hora. Você pode tirar um pedaço da eternidade e aquilo continua sendo eternidade. Não é tempo. Eternidade não é tempo. 10 milhões de anos da eternidade. Eu vou lá, tiro. É eternidade. Deus sempre foi eternidade. Por isso que ele sabe o que você vai ser aqui e sabe aonde você estava. Por causa que ele pertence à eternidade. Quando a gente fizer essa transição, nós seremos eternos. E a eternidade pertence aos filhos de Deus. Vou ter depois que colocar aqui, né? Na posse. Então, preste bem atenção, irmão. Por que você está preocupado? Sai com esse pensamento hoje. Por que você está preocupado? Ele é o teu Pai. Ele quer dar o melhor para você. Pode vir, irmão José. Pense nisso, irmão. Vamos ao hino número 386, da página 274. 386.
quero